TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira. Queridos e queridas que assistem a TV comunitária Canal 6 da NET. Estamos aqui abrindo mais um Núcleo de Jornalismo da TV. Hoje nós vamos aproveitar a oportunidade, em vez de fazer uma entrevista, um debate, nós vamos tentar fazer uma análise, mesmo que não seja uma análise muito profunda, mas uma análise tentando entender os acontecimentos dos últimos 2 anos e as perspectivas que se apontam para o ano de 2018. Afinal, todo mundo está fazendo a mesma pergunta: o que vai acontecer no Brasil em 2018? Para além das notícias de jornal, televisado, escrito ou de rádio, precisamos compreender minimamente o que acontece. Esse é o propósito do programa de hoje: contribuir com as reflexões, contribuir com o debate. Não é à toa que nós vamos começar em 1988. Por que 1988? 1988 foi ao ano da votação, da aprovação da Constituição Federal, da nova Constituição Federal Brasileira, no dia 22 de setembro de 1988, e também o ano da promulgação, quando ela entrou em vigor, que foi em 5 de outubro de 1988. O que é que tem nessa Constituição que todo mundo diz que é uma Constituição importante? Nós temos que entender que a Constituição de 1988 foi a Constituição que restabeleceu a democracia no nosso país. Nós vivemos anos na ditadura militar, onde as pessoas não podiam falar o que pensavam, não podiam expressar suas opiniões, as pessoas morriam nos porões defendendo suas ideias, e os jornais, as mídias, os meios de comunicação não podiam denunciar, apenas tinham que falar coisas favoráveis à ditadura militar. Nesse mesmo período, óbvio, alguns canais de televisão aproveitaram a oportunidade e se fortaleceram às custas da ditadura militar. Mas isso é um outro capítulo da história do Brasil. O importante é a gente começar a compreender que a Constituição de 1988 resgata a democracia e a cidadania. Então, por que são importantes essas duas palavras? A democracia, eu já falei que é justamente o Estado democrático de direito, eleições diretas para prefeito, governador, presidente, senador. O povo escolhe quem vai governar o país, quem vai governar o município, quem vai governar o Estado, quem serão os vereadores, quem serão os deputados, quem serão os senadores. Era uma democracia onde o povo volta a escolher os seus governantes. E o outro lado desta moeda são os direitos sociais. A Constituição de 88, ela também consagra direitos sociais. O que são os direitos sociais? Direito dos trabalhadores, direito das mulheres, direito das crianças, direito dos idosos. Ela inaugura uma fase de conquista de direitos, que ao longo dos anos esses direitos foram aumentando, ampliando e aprimorando. Pois bem, de 1988 a 2018, nós temos que entender o que aconteceu no nosso país. Se em 1988 o Brasil sai de uma ditadura, sai de um período obscuro, onde as pessoas não podiam falar e quem falasse era assassinada nos porões, sai de uma ditadura, vive uma democracia, ou seja, 30 anos se passaram de 1988 a 2018. Nesse período de tempo, nós chegaremos em 2018 com um golpe dado no Brasil recentemente, onde uma presidenta eleita pelo voto direto foi tirada do poder usando um argumento legal
questionável. Todo mundo que é do meio político e do meio jurídico sabe que o argumento utilizado para aprovar o impeachment da presidenta Dilma é um argumento frágil, é um argumento questionável, mesmo porque se fosse um argumento justo, o argumento que ficou batizado como argumento das pedaladas fiscais, o atual ocupante da cadeira não poderia de forma nenhuma estar lá sentado, porque também praticou o mesmo ato administrativo que a presidenta Dilma. Então, logo, já começamos a fazer um corte. A decisão de tirar Dilma não foi uma decisão baseada na legalidade, nem baseada na legitimidade. Muito pelo contrário. Foi uma decisão política para interromper um ciclo. E aí também é outro parênteses que nós temos que abrir. Muitos querem dizer que foi para interromper um ciclo de corrupção generalizada. Os dias vão mostrando que, na verdade, o combate à corrupção nada mais foi do que um argumento, uma justificativa, porque efetivamente, no que diz respeito à prática da corrupção, o que mudou? Quais são as melhoras? Essa é uma pergunta que a sociedade tem que refletir. Será que basta só prender alguns? Nós resolveremos o problema da corrupção? Mas isso é um argumento que foi apresentado. Interromper o ciclo da corrupção na República Brasileira. O outro argumento que também se coloca é que o ciclo que foi interrompido é o ciclo da democracia ou o ciclo do desenvolvimento econômico, político e social com democracia. Nós temos duas visões em choque na sociedade brasileira. Recentemente, veja, nós estamos falando de novembro de 2017. Recentemente, foi feito várias afirmações que o problema do Brasil é a corrupção. Tem até estudos acadêmicos que afirmam isso, e até não só a academia brasileira, mas com a academia internacional. Apontam que o problema do Brasil é a corrupção. Sanada a corrupção, o Brasil vai entrar no paraíso. Só que, na verdade, nós temos observado nas redes sociais, principalmente, que hoje é o principal instrumento de comunicação da sociedade, tirando as mídias corporativas, mas as redes sociais hoje, elas são um bom termômetro para observar as opiniões, ou o que está sendo pensado ou refletido na disputa ideológica da sociedade, que diz o seguinte: no período do regime militar, não tinha corrupção e era melhor do que hoje. Esse é um discurso que está sendo plantado, ou tentando plantar esse discurso na sociedade. Ou seja, é um discurso que quer dizer o seguinte: tá vendo? Vocês tiveram democracia, vocês puderam votar e o Brasil só piorou. Esse é o discurso daquele setor mais atrasado, reacionário da sociedade brasileira. É aquele setor que diz que a democracia não ajudou em nada, que a única coisa que a democracia fez foi generalizar a corrupção e que, além de generalizar a corrupção, ataca a família, ataca os valores morais. Esse é o setor mais atrasado da sociedade. É o setor homofóbico, é o setor machista, é o setor que não gosta de democracia, gosta de autoritarismo, é o setor que confunde autoridade com autoritarismo, acha que é tudo a mesma coisa. Então, esse segmento da sociedade tenta emplacar um discurso, tenta emplacar uma versão de que é preciso dar um basta na corrupção, um basta em tudo aquilo que ataca os valores morais, os bons valores morais da sociedade brasileira, porque eles
de certa forma, são apresentados até como demônios, né? São demonizados. Então, esse setor atrasado, esse setor que busca, de certa forma, retomar o poder na sociedade brasileira, retomar a República Brasileira, voltar a dominar a sociedade de forma autoritária, de forma mandonista, de forma a proibir o livre pensamento, a proibir a livre expressão das pessoas, proibir qualquer pensamento contrário ao seu. Então, esse segmento da sociedade, ele não está assim disperso. Eu acho que é isso que nós temos que começar a analisar. Este segmento da sociedade tem representante no parlamento, tem representante na justiça, tem representante no Ministério Público, tem representante na Polícia Federal, tem representante na Polícia Militar, tem representante na Polícia Civil, tem representante entre os professores, tem representante em todos os segmentos da sociedade brasileira. Não são maioria, mas tem representantes. E atuam nos últimos 2 anos no Brasil de uma forma para tentar retomar o controle da República Brasileira, retomar o controle dos rumos da sociedade brasileira, mas para um rumo obscuro, aquele rumo que o Brasil já viveu, que nós não queremos mais. Então, de 1988 a 2018, nós vivemos no regime democrático, no Estado Democrático de Direito. Esse Estado Democrático de Direito, ele foi interrompido com um golpe que foi aplicado por diversos setores da sociedade brasileira, que interrompeu um ciclo de desenvolvimento nacional progressista, com o argumento de combate à corrupção. Essa interrupção na história da República Brasileira, óbvio, ela vai ter consequência. Então vejamos, a Lava Jato tem feito diversos pronunciamentos dizendo que 2018 é um ano importantíssimo e é o ano da última fase, a fase mais importante da Lava Jato. É o ano da eleição. Ou seja, a expectativa desses segmentos que estão em torno da Lava Jato é que em 2018 o povo eleja pessoas de ficha limpa. No discurso não há problema e não há nenhuma contradição. Óbvio que nós temos que ter pessoas pensando no bem do povo e não pessoas pensando no seu bolso. Isso aí não se discute. O que se discute é o uso político do tema corrupção para ganhar uma eleição. Como é que terá autoridade perante a sociedade discutir combate à corrupção todos aqueles que estão arrolados ou estão sendo julgados por prática de corrupção? Não estou me referindo a partido A, B ou C. Então, esse corte, é bom que a gente entenda essa situação, esse corte, vamos tirar os corruptos da política. A pergunta é a seguinte, é para tirar todo mundo ou é para tirar parte? E repito, o movimento é para tirar todos ou é apenas para tirar alguns? Vamos refletir se o alvo é realmente limpar a política ou se o alvo é tirar uma parte para colocar outra parte. Quem é essa parte? Para não ficar no ar, para não ficar solto. Senhores, senhoras que estão em casa assistindo pacientemente aqui, o canal 6 da NET, TV Comunitária Rio, pode acompanhar pelo Facebook também, ou pelo nosso site, www.tvcrio.org.br. Você acompanha ali toda a nossa grade, inclusive
nosso programa. Veja bem, Temer assume o poder em menos de um ano, Temer aprova no Congresso Nacional um conjunto de medidas que atingem diretamente a maioria da população, não para beneficiar, mas para prejudicar. Veja, reforma trabalhista. Temer aprova uma reforma no Congresso Nacional, aonde aquilo que está garantido na lei pode ser modificado num acordo entre patrão e empregado. Ou seja, os direitos que estão garantidos na Constituição, eles podem ser alterados diante de um acordo entre patrão e empregado. A famosa mesa de negociação entre patrão e empregador. Desculpa, patrão e empregado. Como que nós podemos dizer que isso é um avanço? Pergunta a você que está em casa, que é trabalhador, você acha mesmo que negocia em condições de igualdade patrão e empregado? Você vai pensar assim, não, o sindicato vai me representar. Muito pelo contrário, porque o que foi aprovado no Congresso é que a negociação é direta. Pode ter sindicato ou não, a negociação é direta, patrão e empregado. E tudo pode ser negociado, inclusive a aplicação do direito. É aí que está o pulo do gato. Eles dizem que não mudaram a Constituição, que os direitos estão lá garantidos. Mas eles não dizem para a população, é verdade, eles não alteraram o artigo dos direitos, mas eles alteraram os artigos que falam da aplicação e execução. Aquilo que fala de aplicação e execução, eles dificultam, eles problematizam e aí vão para a mesa da negociação. Na mesa da negociação, o trabalhador sob pressão vai fazer o quê? Vai conseguir garantir seus direitos ou vai ceder para, talvez, iludido porque está tendo mais direitos na negociação direta com o patrão. Então, a reforma trabalhista ela tem uma essência que ela favorece muito mais ao patrão do que ao trabalhador. Ou seja, o conteúdo dela é um conteúdo antipopular e antitrabalhador. Foi favorável à maioria da população brasileira? Não. A reforma da Previdência, ela também é uma reforma de conteúdo contra a maioria dos trabalhadores. Porque, veja, se você vai mudar a idade para a aposentadoria, se você vai mudar tempo de serviço, você está falando da maioria da população. A essência é se aposentar mais tarde, trabalhar mais e se aposentar muito mais tarde, com o argumento de que tem um rombo na Previdência. Mas veja, ele não diz que grande parte do rombo não é por causa do trabalhador, é por causa das empresas que não pagam o que devem. E isso ele não fala. Muito pelo contrário, ele faz processo de anistia para as empresas não pagarem o que devem. E quem vai pagar essa conta? É de novo o trabalhador? Aumenta a contribuição que ele vai ter que fazer, aumenta o tempo de trabalho e diminui o seu tempo de aposentado. Ou seja, quanto mais tarde você se aposentar, menos tempo você terá para curtir a sua aposentadoria. Então, a essência dessas reformas são antipovo, são antinação. Essas reformas, particularmente a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, nem Fernando Henrique Cardoso conseguiu aprovar. Porque o período do Fernando Henrique Cardoso, que é de 1994 a 2002, 2 mandatos de Fernando Henrique Cardoso, ele fez uma série de reformas na Constituição de 1988. Que proporcionou as privatizações, proporcionou a abertura do mercado, né, internacionalizou a economia, vendeu estatais. Essa foi a fase Fernando Henrique Cardoso. Agora, Temer
ele retoma a agenda de Fernando Henrique Cardoso, dando continuidade a essa agenda agressiva contra os direitos. A agenda de Fernando Henrique era agressiva contra a nação, a agenda de Temer é agressiva contra os direitos, contra a democracia e também contra a nação. Então veja, nesse período de 30 anos do Estado Democrático de Direito, nós tivemos um choque de projetos. De um lado, aquilo que foi chamado dos neoliberais ou privatistas, e de outro, de um desenvolvimento nacional popular. Esses dois projetos se chocaram. Só que nós chegamos agora na boca do ano de 2018, tendo um terceiro segmento que quer deslocar esses dois segmentos, que é o segmento autoritário, fascista, machista, racista, homofóbico, que quer deslocar esses dois segmentos e assumir o poder. Em 2018, senhores, nós temos que entender esse jogo. Nós não podemos deixar esse movimento machista, homofóbico, racista, antidemocrático, ganhar corpo, ganhar forma. Esse movimento, nós temos que denunciá-lo e democraticamente vencê-los, porque eles têm medo da democracia. Entenda, em 2018, nós teremos eleição para presidente, pelo menos até onde se anuncia. A tendência de 2018 é repetir o quadro de 1889, pulverização de candidaturas. O que vai sair depois disso? Que Brasil que vai sair depois dessas eleições? Uma coisa nós já podemos dizer. O governo de Temer, que avança nas reformas neoliberais privatistas, que avança sobre os direitos sociais, está conseguindo aprovar no Congresso Nacional todas essas reformas antipovo e antidemocráticas. O que virá depois? Qual é o próximo passo? Está na hora da sociedade brasileira começar a desvendar esses movimentos. O debate não é se vai combater a corrupção ou se vai acabar a corrupção. O debate não é se é contra ou a favor a Lava Jato. Esse é o debate que o setor obscurantista da sociedade quer pautar. Nós temos que pautar na sociedade que desenvolvimento nós queremos, que país nós queremos, que democracia nós queremos. Corrupção nós temos que combater e é caso de polícia. Mas saúde, educação, economia, democracia, isso é o assunto da população, isso deve ser a agenda da população e é isso que deve dominar o ambiente político. E não ficarmos numa verdadeira caça às bruxas. Em nome da corrupção, alguns setores querem promover uma nova inquisição, uma nova caça às bruxas. Tem corrupto? Tem. Investigar, apurar, investigar, julgar e condenar. Esse é o Estado Democrático de Direito. Com prova, direito à ampla defesa, esse é o Estado Democrático de Direito. Não podemos perder essa formação. Então, acho que neste momento em que nós estamos perto para encerrar 2017 e descortinar 2018, entenda, 30 anos de exercício democrático, querem derrubar, querem destruir, querem dizer que nesses 30 anos a democracia não trouxe nada de bom para a sociedade brasileira, querem voltar ao período da ditadura militar, não podemos permitir. Do outro lado, há um setor que diz o seguinte, para o Brasil andar tem que diminuir direitos, tem que acabar com os direitos sociais, tem que diminuir a previdência, tem que enxugar. É enxugando, 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 o Brasil vai melhorar. O problema é que só se enxuga de um lado, né? Que é do lado trabalhador, porque do outro lado não se enxuga nada. Como é que vai ser isso? E uma terceira questão, muito clara, que a gente não pode deixar de colocar, as riquezas naturais do Brasil. Elas pertencem a quem? Ao Brasil, à nação brasileira, ao povo brasileiro ou ao mundo?
se pertencem à sociedade brasileira, à nação brasileira, nós temos o direito de explorar e desenvolver. Teremos condições, estes que estão aí pensam nisso? É hora da gente refletir o que está sendo pavimentado para o Brasil, para a nação, para que a gente possa começar efetivamente a debater os rumos do povo brasileiro, da nação brasileira, da economia brasileira e da democracia brasileira. Muita coisa que acontece, as pessoas analisam as notícias, mas não analisam as coisas que estão nas entrelinhas ou as coisas que estão indiretamente sendo ditas. É preciso olhar com mais atenção e mais fôlego o que está acontecendo. É preciso observar quais são os movimentos e quais são o interesse dos movimentos que estão sendo feitos. Volto a dizer, a impressão que fica é que a corrupção é apenas uma grande bandeira utilizada como instrumento político para disputar o poder. E efetivamente não se quer acabar com a corrupção. Porque a pergunta é a seguinte: além de prender o corrupto, quais são as medidas concretas e objetivas que estão sendo tomadas para combater efetivamente a corrupção? Não adianta você prender Joãozinho se o Zezinho vai entrar no lugar dele e vai fazer a mesma coisa. Tem que prender o Joãozinho? Tem que prender o Joãozinho, julgado devido ao processo legal. Mas também tem que tomar medida para impedir que o Zezinho, no lugar do Joãozinho, faça a mesma coisa. Isso é justo, isso é correto, isso é legítimo. Mas também não podemos achar que uma nação como o Brasil vai ficar parada e estagnada por causa dessa agenda. Essa agenda é importante, precisa ser tratada, mas não é o fim em si mesmo. É preciso andar, é preciso ir para frente, é preciso discutir um Brasil soberano, desenvolvido, progressista e democrático. A você que teve a paciência de nos acompanhar no Núcleo de Jornalismo da TVC, tenha um bom proveito dessa conversa, desse diálogo. Forte abraço e até a próxima. TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira.